Vamos ver alguns aspectos gerais relacionados com como preparar uma apresentação. E se calhar o mais importante será ouvir a opinião de Steve Jobs, em que nos diz que é tão importante saber o que fazer como saber o que não fazer. E vamos então ver alguns aspectos importantes. Na preparação de uma apresentação, vai dar-se forma ao conteúdo em termos de multimédia, utilizar recursos informáticos disponíveis e como apoio de especialistas sempre que necessário. E usar uma sintase adequada. Estes são os aspectos básicos, mas é tão abstrato que vamos ver dados concretos sobre isto. A questão que se põe é preparar um plano geral dos conteúdos a apresentar e converter o texto de base em ideia-chave, organizar por módulos e temas de forma estruturada e distribuir os módulos por slides, preparar um layout dos diferentes slides, criar ice breaks, portanto, quebrar o gelo e fazer comentários sobre cada um dos slides, definir as ilustrações, sons e outros efeitos por slide, identificar a sequência dos elementos e dos objetos, bem como a sua temporização e a transição dos efeitos visuais, dos sons, da sintase, etc. Isto é muito importante para que resulte a transferência de informação que queremos apresentar e seja devidamente captada pelos nossos formandos. Vamos então ver detalhe a detalhe. Preparar um plano geral dos conteúdos a apresentar. Se necessário, prepare um documento complementar para detalhar o conteúdo que vai tratar. O que mais? Bom, temos que saber o que não fazer. E isto já vos disse mais atrás que é tão importante como saber o que fazer. Isto, Steve Jobs já nos disse isto há muito tempo. Ora, aspectos gerais mais relevantes numa apresentação. Nunca reduzir a apresentação a uma leitura de um documento. Não funciona, é monocórdico e não vale a pena. Limitar-se à reprodução de livros ou textos. Igualmente, nunca fazer esta abordagem, ou nunca seguir esta via. Que mais? Ter excesso de informação. Já vimos que numa pequena parte escrita do slide, o restante é narrado. Dar uma informação-chave como síntese daquilo que temos estado a falar. Nunca fazer coisas deste estilo. Que mais? Aspectos mais relevantes ainda. Nunca ter excesso de cores e de sons ou de animação. Isso também é contraproducente para efeitos de captura da informação que queremos transmitir. E ainda, ser constituída por frases demasiado longas ou repetitivas em que baralha e confunde os nossos estudantes. Bom, e aqui vamos então dizer reduzir a uma apresentação, uma leitura, limitar-se à reprodução de livros ou textos, ter excesso de informação, ter excesso de cores, ser constituída por frases longas e com mais de um tema, dar uma ideia geral, agora sim, uma ideia geral do tema que vamos tratar, sintetizar o conteúdo, arrumar por temas de forma estruturada, reforçar e destacar as ideias-chave, frases curtas, sintéticas, legíveis, complementar visualmente a exposição verbal com imagens que nos deem a ideia do que estamos a falar, esquemas, fotos, vídeos, mas tudo isto deve ser síncrono, as ideias com a narração e com as imagens. Ora, aspectos mais relevantes. Dar uma ideia geral do que vamos tratar. Sintetizar o conteúdo e arrumar por temas. Muito importante para facilitar o processo de captação do conteúdo. Aspectos mais relevantes. Reforçar e destacar as ideias-chave. Que mais? Frases curtas.
ideias sintéticas e bem legíveis nos textos que usamos nos slides. Mais, complementar visualmente a exposição verbal com imagens, diagramas, gráficos, esquemas, fotos, vídeos, etc. Tudo que seja complementar a narração com outros meios de comunicação é muito importante. Bom, uma regra importante é o número de palavras por slide. Hoje há regras que nos apontam que o máximo deve ser 7 linhas por página e 7 palavras por linha. Bom, páginas verticais o máximo de 10 linhas por página. Mas vamos ver se isto resulta na página. Na prática, se seguir a regra, terá 7 linhas por slide ou menos, 7 palavras por linha ou menos. Será uma boa regra se seguir esta regra? Terá então um slide semelhante a este. E será que isto é um bom elemento de comunicação? Bom, mas melhor do que as tais 7 linhas e as 7 palavras é isto que nunca deve usar. Bom, que mais? O título deve ser salientado sob a forma gráfica e de conteúdo com cor diferente dos restos do texto. Bom, mas evite efeitos desnecessários. Seja sóbrio na sua apresentação. Mais, slides de agregação e síntese e diagramas. Este tipo de slides podem e devem ter o número de linhas que se integrem o tema a tratar. Neste facto, crie frases simples com entradas sequenciadas e síncronas com a narração. Não deve ser algo falar de uma coisa e mostrar imagens de outras ou textos. Não use chapões. O nosso cérebro não os entende e só vê uma mancha, contrariamente àqueles slides negativos, cheios de texto que vos apresentei atrás. E prepare uma apresentação. O que mais? Bom, nós vamos nos próximos vídeos planear, fazer o guião, regras básicas, testar, otimizar e temporizar e apresentação pública. É isto que vamos fazer a seguir. Bom, obrigado pela vossa atenção.